E fala pessoal, a gente vai falar sobre a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, né? Na verdade eu vou ler, né? Essa Wikipédia do Google, essa parte e essa outra parte aqui. E depois eu vou falar sobre as normas, né? Que o pessoal é contra a Constituição, ou por que eles são contra, quais são as normas que eles são contra, né? Baixei o microfone aqui. E por que aquelas normas da Constituição pré-estabelecidas são daquele jeito, né? O pessoal é contra. Será que por conta de não ter muita informação ou por conta de preconceitos que tem ali? Por exemplo, eu vou estar lendo essa parte, essa outra parte que vocês vão ter uma ideia. Então, bora falar sobre a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, também referida como Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 1988, né? Nossa última Constituição de 1988 foi instalada no Congresso Nacional em Brasília, 1 de fevereiro de 1987, resultante da Emenda Constitucional número 26 de 1985, com a finalidade de elaborar uma Constituição democrática para o Brasil após os 21 anos sobre ditadura militar. Sua convocação foi resultado de compromissos firmados durante a campanha presidencial de Tancredo Neves, de 1910 a 1985, primeiro presidente civil eleito pelo voto indireto após a ditadura. O presidente, entretanto, morreu antes de assumir o cargo. Ficou nas mãos de José Sarney assumir o Palácio do Planalto e instalar a Assembleia. Os trabalhadores da Constituição foram encerrados em 22 de setembro de 1988 após a votação e aprovação do texto final da Constituição brasileira. E em 1986 ocorreram eleições gerais para a escolha dos parlamentares que integrarão a Assembleia, né? A maioria deles foram eleitos dessa forma, e em 1987 ocorreu tomada de posse de deputados e vereadores. Dentre todos esses eleitos, aí, apenas 26 eram mulheres e todas elas ocupavam o cargo de deputado. Além de elaborar uma nova Constituição, os parlamentares também tinham que exercer outras atividades. A Constituinte não era exclusiva, não foi instalada de maneira provisória e urgente, apenas para a redação de uma nova Constituição. Ela deveria se manter e por esse motivo, após a votação do projeto, deputados e senadores continuaram no Congresso Nacional e concluíram seus mandatos. Tipo, é meio engraçado que, tipo, os políticos que estão ali, né, foi por meio democrático por eles estarem ali, né, foi por meio de votação. O pessoal, o Congresso Nacional, tudo tá na mão do Congresso, eles tudo, pá, porque, mano, ali, o pessoal que estão ali, eles estão ali por meio de votação. Claro que tem muita corrupção e hierarquia, mas grande parte também por votação, que a gente pega os dados aí, tipo, a população, grande parte votou naquele ali, pra ele estar ali, aí depois reclama, depois de um tempo, mas assim, tipo, pra ele estar ali foi por meio de votação da própria população, e a própria população, depois que vota, depois de um tempo, reclama do próprio político que votou. É um ciclo infinito. Entrando em outro site aqui, né, com uma porrada de comerciais aqui, falando algumas verdades. A Constituição de 1988 foi escrita após o final da ditadura e determinou os direitos e obrigações dos cidadãos entre os políticos do nosso país, por ter sido criada ao final da ditadura, por ter sido o resultado de um amplo debate com a população, ficou conhecida como Constituição Cidadã, né? A Constituição de 1988 é um texto base que determina os direitos e obrigações dos cidadãos e dos entes políticos, né, do nosso país. Foi escrita com um processo de redemocratização do Brasil, que aconteceu após 1985, quando a chapa de Tancredo Neves e José Sarney foi eleita para presidente da República, conhecida como a Constituição Cidadã e Constituição de 1988, fruto de um amplo debate democrático. Um amplo debate democrático, democracia, né, pessoal, a qual envolve diversas organizações populares e engajamento de milhões de brasileiros. A Constituição de 1988 trouxe um grande avanço com os nossos países de defesa inúmeras. E daqui vou cortar essa parte, falar essa parte aqui que é um dos problemas primordiais, né? Evidentemente, a Constituição de 1988 recebeu críticas com o fato que não aborda claramente a legislação para uma reforma agrária no Brasil, mas a sua defesa é de vital importância para a garantia de democracia do Brasil. Quando a gente começa a observar a Amazônia, as florestas, bacias hidrográficas, a riqueza do subsolo, tudo que tem nela extraordinário, imenso, a gente começa a entender porque há tanta gritaria lá fora tenta pegar os bens da Amazônia, né? Porque eles não estão preocupados por bem da Amazônia, eles estão preocupados com os bens da Amazônia, né? Então a gente começa a se questionar porque, como a gente é o país mais rico do mundo em biodiversidade, né? A gente começa a ver, tem um problema de fiscalização também, os políticos fingem que nada está acontecendo, né? São marionetes de todo esse sistema, né? Para ganhar dinheiro e foda-se a população. Mas assim, o grande problema é que grande parte da floresta amazônica é exportada para outros países, a vendida a preço de banana ou vendido a preços que eles querem para vender para outros países pegando o nosso produto, né?
e vendendo pro preço que eles querem, né? Fazendo o próprio comércio deles, pegando nossas riquezas aqui, pegando em ferros, tá ligado? Aí tem muitas queimadas na Amazônia, pai. A fiscalização do Poder Executivo, eles fingem que não estão enxergando nada, fala que é assim mesmo. Pá, a gente não quer guerra. Dr. Enes fala da floresta, da bomba atômica aqui, né, pra reforçar o exército. Não para jogar a ninguém, mas para sermos respeitados. Se na presidência do Dr. Enes, ele ia ter uma fiscalização bem rígida, como a do Japão, né? O Brasil é um país muito grande. Se tivesse uma fiscalização boa, ele teria coragem, ele tinha pontos fortes ali. Ele falava coisas que, se você estudasse, você fala: caraca, esse é da história do Brasil, o melhor presidente, tá ligado? Ele veio passando umas mensagens extraordinárias, falando de um português bem, caralho, ele falava coisas que tava muito na frente, o pessoal não conseguia entender. Mas, na verdade, o que acontece, né? O povo brasileiro é complicado, né? Mas a gente, pô, a floresta amazônica, grande parte dali é vendida a preço de banana. Eles pegam nossos produtos, vendem a preço de banana, vendem pro preço que eles querem. E enquanto milhares e milhares de trabalhadores aqui, né, se ferram todos os dias pagando um salário mínimo, né? Aquele sufoco embaçado, sendo o país mais rico do mundo, né? Problemas de fiscalizações na política e em outros setores também. Dr. Enes foi um cara que inspirou muita gente, tá ligado? Professores, médicos, advogados, nossa, muita gente. Então ele foi um cara que, cara, quando ele nasceu, ele marcou a história dessa forma, deixou um marco incrível na história, tá ligado? Que, nossa, influenciou muita gente a fazer o que é certo e ser questionador, nunca parar de estudar, sempre indo pra frente, pá. E, cara, compensa muito você estudar sobre esse cara e ver a história dele, pá, ver o que ele fala. Tem muita gente que fala: do Terenés é louco. Fala uns bagulho que pá, tipo, uns bagulho que, tipo, eles zoam, tá ligado? O jeito de falar dele, a barba, a careca dele, o óculos, sei lá, o jeito que ele fala, estarrecedor, né, mano? A bomba atômica, tipo, mas, mano, vocês entenderam que ele, as ideias que ele tinha, a frustração que ele tinha pra falar daquela forma, quando vocês entendem a frustração que ele tinha pra falar com aquela força de vontade,